Oi pessoal, aqui é o Rafa. O título de hoje é Funciona, mas não resolve. Se você está começando na área, certamente você já deve ter curiosidade de ter pegado uma base de dados lá no Kaggle e rodado algum algoritmo que você achou no GitHub. Essa solução pode ter funcionado, mas ela certamente não deve resolver um problema na prática. E por que eu estou falando isso? Porque tem um conceito muito importante, tanto em ciência da computação quanto em data science, que é o conceito de complexidade computacional, que muitos iniciantes ignoram, justamente por ter um pouco de matemática envolvida nesse conceito, e deixa para estudar um pouco depois e acaba criando soluções ineficientes que funcionam, mas que não resolvem problemas na prática. Hoje eu vou mostrar aqui na prática, em Python, como esse conceito funciona e vou dar uma pincelada sobre qual que é o nível do entendimento matemático e a profundidade que um cientista de dados tem que ter para trabalhar com data science. Vamos lá? Pessoal, complexidade computacional simplesmente é uma maneira de medir a eficiência do seu código. O quão bom o seu código está, o quão rápido ele executa uma tarefa independente de hardware. Um erro que muitos principiantes cometem nessa área é esquecer que o algoritmo deles que eles produziram não irá ser executado na máquina deles, e sim no servidor. E o que isso importa? Por que isso... Eu brinquei, né, com o título desse vídeo que funciona, mas não resolve. Pode ser que você chegue numa solução no seu computador para um determinado problema, que você pegou um algoritmo muito sofisticado, de uma complexidade computacional relativamente alta, e resolveu aquele seu problema na sua máquina. Porém, quando você bota ele em produção, vai vir o desenvolvedor do sistema, o arquiteto do sistema, e vai falar para você, olha, a sua solução ela não pode ser colocada em produção porque ela vai impactar na performance da aplicação como um todo. Lembra que a sua solução ela é parte de uma solução maior. Geralmente você vai estar trabalhando integrado com outras equipes. E o seu código, seja ele através de inteligência artificial, machine learning ou alguma outra técnica de data science, ele vai ser integrado com outras tecnologias. E o conceito computacional, matemático, que se utiliza para medir o quão bom um algoritmo é em relação ao outro, é, como eu falei, a complexidade computacional. Para ilustrar esse exemplo, eu trouxe aqui um exemplo bem simples da ciência da computação. Vou mostrar ele em Python, de uma maneira intuitiva, que uma pessoa júnior na área provavelmente resolveria esse problema, e depois vou mostrar como, tendo um conhecimento matemático, pode tornar esse algoritmo muito mais eficiente e economizar tempo de processamento, tornar esse algoritmo mais eficiente. E a partir disso eu vou trazer uma pequena reflexão para vocês, eu vou mostrar para vocês a importância da matemática para a data science e até onde você tem que ir com a matemática, certo? Antes de começar, né, preciso falar para vocês o problema. O problema é bem simples. Dado o número n, eu tenho que construir um script, né, uma função, que vai me devolver quantos números primos menores ou iguais a n existem. Então, por exemplo, se eu der o número 4, a função vai ter que me devolver o número 2, porque menor ou igual a 4 só tem o número 3 e o número 2 como número primo. Lembrando que número primo é qualquer número maior ou igual a 2 que só é divisível por 1 ou por ele mesmo. Então a gente tem que criar uma solução que verifique se entre 1 e um próprio número existe algum outro número que o número n seja divisível, certo? Vamos abrir agora aqui a pasta para vocês. Lembrando que eu fiz esse código aqui no Python 3, então você tendo uma máquina que tenha Python instalado, você pode replicar. Aqui a gente tem 3 arquivos, um é o que eu resolvi em força bruta, outro eficiente e um terceiro arquivo que eu vou rodar, que vai comparar as duas soluções. Vamos começar com a força bruta. Vou mostrar aqui para vocês como eu propus essa solução, né? Primeiro, eu dividi o problema em 3 partes. Uma função que vai simplesmente, dado o n, dizer se ele é primo ou não, que é essa função que vai de 2 a 10. Uma outra função que vai utilizar essa primeira função para contar os números primos. E uma terceira função, que eu chamei de brute force, que simplesmente vai printar o resultado para a gente. Vai falar aqui na linha 22 qual é o algoritmo que ele está usando e o resultado. Eu vou comentar essas linhas aqui embaixo depois, mas por enquanto eu coloquei aqui só para vocês verem o algoritmo rolando e vendo que ele de fato resolve o problema. Vou chamar ele aqui então, Python 3 brute force.py. Então tá aqui a minha solução. Ele devolveu aqui na linha 22 o algoritmo, né, brute force, quantos números primos menores ou iguais a 11 tem, no caso são 5. E aqui ele está printando, para cada número i, ele está printando se o número é primo ou não, e quantos números primos menores ou iguais ali existem, né? Então vamos começar aqui do 1.
Conceitualmente, como eu já falei para vocês, números primos são qualquer número maior ou igual a 2, que só é dividido por ele mesmo ou por 1. Como ele não é maior ou igual a 2, ele não é primo. E não tem nenhum primo menor do que 1, logo 0. 2 é primo e tem um primo menor ou igual a 2. 3 é primo, logo somando com 2 dá 3. O próximo primo aqui vai ser o 5, incremento em 3. O próximo 7 e o último de 1 a 11 temos 5 números primos, que são eles, né? O número 11, o número 7, o número 5, o número 3 e o número 2. Então a gente vê que a solução está funcionando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comentar essas linhas, porque eu vou utilizar esse programa, essa função, eu vou chamar ela em um outro código que vai comparar os dois. E eu não quero ficar printando, poluindo a tela demais. Eu quero apenas o resultado. Vamos ver aqui se só tá certinho. Opa, mas aqui eu comentei demais. Opa, teve um pequeno erro aqui. Vamos limpar aqui o prompt. Beleza, ele está printando certinho. Eu chamo a função brute force e ela me devolve o número 5. Então agora aqui eu vou comentar essa linha aqui também. E eu vou mostrar agora para vocês o código eficiente. E vocês vão reparar que eu fiz apenas uma mudança em uma linha daquele código ineficiente. E a mudança que eu fiz aqui foi na linha 6. O que eu mudei na linha 6? Qual era a estratégia para definir se o número é primo ou não na força bruta? Eu simplesmente ia olhando número a número, todos os números entre maior do que 1, né? Ou seja, entre 2 e n menos 1, se algum daqueles números era divisível pelo número n, certo? E eu fazia essa checagem aqui na linha 7. Só que existe um teorema matemático, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que ele prova, por A mais B, que eu não preciso olhar os n números. Basta que eu olhe a raiz de n. Então, quando o número n é pequeno, vocês vão ver que não tem tanta diferença. Mas conforme o número n aumenta, essa diferença ela cresce exponencialmente. Então, eu vou deixar o algoritmo mais eficiente conforme eu vou trabalhando, conforme o n aumenta. E lembrando, se você quer aplicar data science, quer aplicar machine learning, você certamente, mais dia menos dia, vai estar trabalhando num ambiente de big data, onde o n é grande, onde algoritmos eficientes importam. E uma maneira programática de colocar essa equação, né, que eu não preciso procurar todos os n divisores, eu posso procurar até a raiz de n, é simplesmente, ao invés de eu colocar aqui i é menor ou igual a raiz de n, eu posso utilizar, né, de um truque matemático que o i quadrado, ou seja, né, é menor ou igual ao próprio n, já que eu não tenho naturalmente aqui o operador de raiz quadrada, existe uma questão de aproximação numérica que eu vou evitar aqui nessa aplicação. Então repara que entre esses dois códigos, posso abrir até aqui o outro código, o brute force, set new. Para ficar em perspectiva aqui, vocês podem comparar agora aqui na tela que a única alteração que eu fiz no código inteiro é a linha 6. E pode parecer pouco intuitivo, com certeza se é a primeira vez que você está lidando com complexidade, está ouvindo falar dessa palavra, se você nunca viu um teorema matemático, fique tranquilo. Eu sei que isso é super pouco intuitivo, mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os teoremas e vou mostrar como você deve lidar com a matemática para data science e para a programação. Tudo bem? Bom, eu acredito que já deu tempo de vocês darem uma comparada nos códigos. Vocês podem olhar que o código da esquerda em relação ao código da direita, somente a linha 6 foi mudada. Eu vou fechar aqui agora o código da direita, porque eu vou rodar aqui o código da esquerda, esse código eficiente. Python 3, efficiency, rodei. Então ele me devolveu aqui, de maneira análoga ao código brute force, o mesmo resultado. Entre 1 e 11 eu tenho 5 números primos, os mesmos números primos que a gente já citou, o 2, o 3, o 5, o 7 e o 11. Então eu vou fazer o mesmo procedimento. Como eu vou comparar agora o algoritmo eficiente com o algoritmo ineficiente, eu vou comentar essas linhas agora, porque eu não preciso delas. Eu vou chamar essa função
no meu algoritmo de comparação. Certo. Vamos começar aqui com um valor baixo. Vamos começar com o próprio 11 que a gente já estava testando. Aqui, vamos limpar o prompt aqui no lado direito. Explicando para vocês um pouco esse código de teste, o que eu fiz aqui? Eu importei a função time, importei as duas funções que a gente criou lá aqui nos arquivos brute force e efficient. Setei o i igual a 11, começo a contar o t0 aqui na linha 7, chamo a função brute force, passo o i, ele vai printar para mim aquele resultado, vou calcular qual que é o i, eu vou calcular o delta, né, o tempo que eu comecei, o tempo que eu terminei menos o que eu comecei, é o quanto tempo passou de processamento. E vou printar aqui o tempo de processamento. E vou repetir o mesmo padrão aqui para o algoritmo eficiente. E aqui no final eu vou printar a razão deles, eu quero saber quão mais rápido ou quão mais devagar é o algoritmo brute force em relação ao algoritmo efficiency, certo? Então vamos chamar agora aqui esse script, que é o comp, brutef. Eu setei ali o número 11, então ele me trouxe aqui o resultado. O mesmo resultado. Com o algoritmo força bruta eu tenho 5 números primos menores ou iguais a 11, em ambos os algoritmos. E aqui vocês podem olhar que a ordem de grandeza aqui está um pouquinho maior, né? Ele está 2 vezes maior, ou seja, esse algoritmo brute force ele é 2 vezes mais lerdo do que esse algoritmo eficiente para essa instância pequena. Mas olha só que curioso, o que acontece quando eu aumento, ao invés de 11 eu coloco, por exemplo, 100. Prestem atenção aqui nessa razão. A razão, quando i é igual a 11, é 2.31. Eu vou rodar novamente esse algoritmo. Olha só o que acontece com a razão. Agora ela já é 3 vezes maior. Eu aumentei a grandeza de 10 vezes, né? Agora estou processando, estou querendo achar todos os números primos menores ou iguais a 100. E isso já me custou aqui 3 vezes mais tempo computacional. Agora eu vou fazer um outro teste, vamos aumentar um pouco aqui, vamos colocar 1000. Olha só como aumenta vertiginosamente. Agora eu estou demorando 14 vezes mais para processar a mesma resposta com o algoritmo de cima em relação ao algoritmo de baixo. Por último, eu vou colocar aqui ele 100.000 e ele vai demorar um pouquinho para processar. Vou limpar aqui a tela e vou chamar ele novamente. Enquanto ele está processando, eu vou colocar aqui na tela para vocês o teorema matemático que me permite escrever esse algoritmo de maneira mais eficiente. Que na verdade não é um algoritmo, são 2 teoremas. O teorema que está aparecendo na esquerda, ele está falando que é o seguinte: todo número inteiro maior ou igual a 1, ele pode ser decomposto como um produto de números primos. E aqui embaixo, para explicar ou ilustrar um pouco melhor esse teorema, eu coloquei uma tabelinha para vocês, com os números que vão de 2 a 12, e mostrei a decomposição deles. O que esse teorema está me falando? Que qualquer número inteiro, maior do que 1, ou seja, a partir de 2, ele pode ser escrito como um produto de números primos. Então, por exemplo, 2. O 2 ele pode ser escrito como um produto de 2 por ele mesmo. O 3 também porque ele é um número primo. O 4 ele pode ser escrito como 2 vezes 2, que são 2 números primos. O 5 é número primo, beleza. O 6, ele é um produto de números primos. Por quê? Porque 3 vezes 2 é 6. E 3 e 2 também são números primos. E assim vocês podem ver até embaixo. Do outro lado, a gente tem aqui um outro teorema que permite a gente alterar aquela linha 6 e ter a certeza matemática irrefutável de que esse algoritmo está certo. Que é, se um número primo inteiro n é composto, então ele tem um divisor primo menor ou igual a n. Aqui tem um ponto que é o alto desse vídeo. Se você ficou até aqui, eu tenho certeza que você tem interesse em se tornar um data scientist, em entender melhor a área, em ser um profissional de verdade que entende a matemática por trás da coisa. E aqui, olha só que interessante. Para provar, eu poderia aqui parar agora o vídeo e provar matematicamente que essa afirmação está correta. Mas você, cientista de dados, no ambiente profissional, você não precisa ir além daqui.
Você não precisa provar esse teorema. Você precisa simplesmente saber ler e acreditar nele. 2 pontos de atenção. Primeiro, se você está no ambiente acadêmico, sugiro fortemente que você tente entender essa prova. Não é uma coisa fácil, não é do dia para a noite que você aprende a provar teorema. Demora. Questão de meses, até eu diria que uns 7 meses, até 1 ano, até você entender como a matemática funciona. Então você não precisa dar esse passo. Para a questão prática, se você não estiver pesquisando algo relacionado a Machine Learning e Data Science, você não precisa aprender a provar teoremas, mas você precisa saber ler eles. E aqui é um ponto de vista de crença versus o ponto de vista de produtividade. Se você quer acreditar e utilizar essa informação para o seu algoritmo, beleza, já tem um matemático formado que se dedica a isso e provou esse teorema. Se eu quero saciar minha curiosidade, ou se eu estou pesquisando um algoritmo, eu tenho que ir mais além, entender como funciona uma prova matemática e escrevê-la e ter certeza dessas afirmações. Como eu combino essas duas afirmações? Bom, primeiro, eu sei que todo número inteiro, maior ou igual a n, ele vai ser produto de números primos, beleza? E eu tenho esse outro teorema que ele é menor ou igual a raiz de n. Juntando as duas coisas me permite escrever a linha 6. Ou seja, eu não vou precisar buscar todos os divisores, não vou precisar fazer todos esses testes. Eu posso ir até a raiz de n, eu posso caminhar menos na minha solução. Então vocês estão vendo agora de novo o prompt, acabou o processamento, e olha só que interessante, olha só os dois algoritmos. O quanto demorou a força bruta e o quanto demorou o algoritmo eficiente. É uma diferença de 200 vezes praticamente. Olha só nesse hardware que eu estou usando, né? Lembrando que se você for replicar esse experimento, provavelmente você vai ter números diferentes de acordo com o hardware que vocês estiverem usando, porém a ordem de grandeza vai ser sempre essa mesma, algo próximo disso. E eu vou mostrar agora para vocês uma última figura para finalizar esse vídeo, que é essa figura que vocês estão vendo sobre a complexidade computacional em gráfico, mostrando que quanto maior o seu N, ou seja, quanto mais próximo do Big Data você chega, mais a eficiência importa. Se você utilizar um algoritmo ineficiente, como esse que eu mostrei para vocês, pode ser que você não demore pouco mais de 1 minuto aí, como eu levei. Pode ser que você demore dias, meses para processar, ou seja, fica inviável comercialmente. Pessoal, finalizando esse vídeo aqui, eu espero que vocês tenham entendido a importância da complexidade. Eu espero ter mostrado para vocês como a matemática pode deixar os seus algoritmos mais eficientes. Gradativamente, nos próximos vídeos, eu vou introduzir mais conceitos matemáticos, vou mostrar mais achados interessantes como esses. Esse ainda não foi um exemplo propriamente de Data Science, mas como eu falei, eu preciso construir a base e, antes disso, eu quero trazer para vocês esses tricks da vida real. Se você é um cientista de dados que está começando na carreira, certamente, mais dia menos dia, essa questão de complexidade vai aparecer para você. Se você gostou do vídeo, por favor, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau, gente!